Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre astrologia como uma ferramenta. Sim, uma ferramenta. Primeiramente, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. A ideia é que a gente tem na astrologia um mapa astral. E o mapa, como o próprio nome diz, nos aponta os melhores caminhos. Então, imagina que você vai fazer uma viagem para um determinado lugar, né? Uma viagem geográfica. E você não conhece esse lugar. Então você vai lá e pega o seu mapa. Um mapa que vai te mostrar todas as ruas, né, os melhores caminhos, que vai mostrar onde ficam as coisas que são importantes para você, que você quer conhecer. E então você tem ali uma ferramenta que faz você conhecer aquele território, certo? Então, o mapa astral, ele é como se fosse um mapa para um outro tipo de viagem, uma viagem interior, uma viagem de autoconhecimento. Nesse mapa, a gente tem 12 casas astrológicas, ou seja, 12 áreas de experiência da vida, entre família, trabalho, finanças, relacionamento, espiritualidade, vida social e amigos, estudos e por aí vai. A gente tem ali também planetas que contam as funções que a gente precisa para construir a nossa personalidade, a nossa comunicação, a forma como a gente lida com as nossas emoções, a forma como a gente ama e a nossa linguagem do amor, a forma como a gente se afirma no mundo, se coloca, se posiciona, briga por aquilo que é importante pra gente. Então, através do mapa, a gente conhece como cada uma dessas funções acontece na nossa vida. E através dos signos, a gente entende essa energia, né? Essa energia que está ali disposta em uma área da vida, né? Como é que a gente vivencia aquela área da vida, e também uma energia como a gente exerce cada uma dessas funções, né? Então, eu me comunico. Como? De que forma? O signo conta pra gente. Então, vocês imaginem a múltipla possibilidade de autoconhecimento, dessa viagem interior que a astrologia e o mapa astral podem nos oferecer, certo? Então, outra possibilidade de astrologia como uma ferramenta é o que a Cláudia Lisboa, que eu carinhosamente chamo de Claudinha, tem falado muito aqui na Astrologia Luz e Sombra, que é a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. Então a gente não mergulhar nesse saber milenar, não apenas para saber sobre quem nós somos ou como nós funcionamos, mas também para entender como nós nos relacionamos, como nós, entramos em contato com outra pessoa que está ali na nossa vida, seja através de uma relação íntima, de uma relação profissional, de uma relação familiar. Então, através da astrologia, além de entender como eu sou, como eu funciono, isso pode contribuir muito para eu entender como o outro é, porque o outro é diferente de mim. E o mapa ele pode revelar isso, tanto aquilo que nos conecta e que a gente se sente parecido, que a gente tem ali algo em comum e isso de alguma forma nos une, mas também serve para a gente entender as nossas diferenças. E a gente pode não exatamente concordar, mas pelo menos entender. E entender aquilo que o outro é diferente é o que pode contribuir muito para a gente ter melhores relações na nossa vida. A astrologia tem muitas ferramentas, né? É só você ter um pouquinho de conhecimento do mapa do outro e isso vai possibilitar um enorme entendimento sobre quem ele é. E também a sinastria, né? Que é a possibilidade de você fazer essa combinação de duas pessoas, entender essa dinâmica energética, entender como é que funciona aquela relação. Então, nesse sentido, a astrologia também é uma linda ferramenta de autoconhecimento. Mas isso tudo aqui vocês provavelmente já ouviram, certo? E eu queria trazer aqui algo novo, algo diferente para vocês, que é então a ideia de que a astrologia também é uma ferramenta de autodesenvolvimento. Pois é. Lembra da ideia do mapa?
Imagina que você tá com um mapa de uma cidade, que você já decorou aquele mapa, que você sabe todas as ruas, que você sabe os melhores caminhos, que você sabe onde ficam todos os mercados, todos os shoppings, todos os museus, que você sabe inclusive aqueles barzinhos que ninguém conhece e que tem um chopinho maravilhoso ou um cafezinho incrível. Você sabe tudo sobre aquela cidade, mas você não foi até ela. Você só conheceu aquela cidade através daquele mapa, mas você não foi lá ter a experiência. Claro que, como a gente está falando da nossa personalidade, é claro que em algum nível a gente está tendo a experiência ainda que a gente não esteja consciente dela. Mas aqui a gente pode pensar a astrologia como uma ferramenta de autodesenvolvimento. Não só como uma ferramenta que traz uma informação sobre quem você é ou sobre o seu potencial de vir a ser, mas uma ferramenta que mostra uma possibilidade de você ir ao encontro do desenvolvimento daquele potencial. Então, eu gosto muito de pensar também o mapa como uma semente, né? A semente tem dentro dela todo o potencial de vir a ser uma grande árvore. Mas tudo depende, se você colocar na terra certa, se você regar, se você cuidar. E quando a gente transpõe isso para a nossa vida, é a ideia de que a gente nasce com um grande potencial. Mas tudo depende se a gente fizer as escolhas que vão proporcionar o desenvolvimento do nosso potencial. Então, através da astrologia, além de olhar para qual potencial é esse, a gente pode sugerir, né, possibilidades de terrenos férteis para que essas potências possam ser desenvolvidas. Então, para isso ficar um pouquinho mais claro, né? Eu lembro muito de uma cliente minha que tem Saturno, né, um planeta que fala de amadurecimento, de organização, de estruturação, e ela foi estudar fora, né? Foi fazer faculdade fora do país. Agora ela já tá lá, morando nesse outro país há muitos anos, mas um dia falando sobre essa experiência de ter ido morar fora, ela falou assim, nossa, para mim foi muito importante. Foi muito difícil no início, foi muito duro, eu tive que enfrentar muitas coisas, mas hoje eu olho e eu penso que sem essa experiência eu nunca teria amadurecido. Eu sinto que isso me deu uma base sólida para eu assumir as responsabilidades na minha vida. Que talvez ficando por aqui, né, aonde eu morava, talvez isso não acontecesse. Então, essa fala é um exemplo claro de alguém que vai ao encontro do desenvolvimento de algo importante no mapa, né? Ela vai para uma experiência de casa 9, duplamente casa 9, né? Porque ela vai para uma faculdade, né? A casa 9 tem muito a ver com os grandes estudos, as grandes viagens, então os estudos acadêmicos, as formações, esse aprofundamento e as grandes viagens, outros países, outras culturas. Então ela junta esse combinho e vai para esse lugar e tem lá um enorme crescimento, desenvolvimento e amadurecimento. E ela mesma reconhece isso. Então é como se essa experiência, essa escolha que ela fez, proporcionou um solo fértil para que ela amadurecesse. Então é interessante, né? Porque, por exemplo, tem um outro cliente meu que tem um sol de casa 9. E aí, um sol de casa 9, é claro que essa experiência também é muito importante, afinal, o sol é o centro organizador da nossa identidade, da nossa individualidade. Mas as experiências deles em relação a essa questão, né, da área da vida da casa 9 eram muito diferentes. Então, esse meu cliente, ele teve a oportunidade de morar fora, mas morou só um tempinho e depois voltou para o Brasil. E quando perguntaram para ele, né, por que ele não quis ficar, já que ele poderia, ele falou, porque lá, não sei, eu adorei morar lá, mas foi como se eu já estivesse em casa, assim, não fez muita diferença para mim. Era como se fosse uma extensão, assim, do quintal dele, né? E ele acabou, então, retornando para o Brasil. Então, é interessante como
Uma área da vida pode ser um campo de treinamento para um desenvolvimento de uma função, que é um determinado planeta, né? Então, essa ideia de sugerir é quando a astrologia entra, então, como uma ferramenta de autodesenvolvimento. Ela permite que a gente vá ao encontro do nosso potencial, que a gente não fique simplesmente esperando esse potencial acontecer, mas que, de posse do nosso autoconhecimento e de posse do conhecimento do simbolismo astrológico, a gente possa caminhar na direção de quem a gente pode se tornar e não simplesmente esperar, ficar sentado esperando com que isso aconteça. Então, essa é uma forma de pensar a astrologia como uma ferramenta de autodesenvolvimento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de pensar a astrologia de forma prática e nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo!